Do you feel the buzz? E aí, pessoal, para quem não me conhece ainda, sou Maurício, trabalho aqui, tenho uma oficina aqui em Amargosa, no interior da Bahia, Mecânica Peixoto, para quem não conhece. E assim, vou tentar fazer uma série, né, de alguns vídeos falando sobre manutenção preventiva, sobre alguns itens para a gente se atentar, ter cuidado, algumas coisas, algumas verificações que você pode estar fazendo até em casa mesmo. Verificações de fluido, como verificar fluido de radiador, alguns itens, por exemplo, o símbolo e a utilização, né, as informações de luzes do painel, o significado de cada uma. Vou tentar fazer uma série de vídeos aí, né, para tentar ajudar um pouquinho o pessoal que conhece um pouco menos, né, de manutenção automotiva. Às vezes eu pego muito serviço aqui, muito problema, às vezes de aquecimento, de pane de motor, de quebra total de motor, às vezes por acender uma luz vermelha no painel, uma luz de advertência, e o cliente, às vezes, por falta de conhecimento, não sabia o significado. Então vou tentar dar uma ajuda aí para vocês. Hoje eu queria dar um alerta sobre o fluido de arrefecimento. Vou mostrar aqui para vocês. Eu estou com essa GM Spin da Chevrolet. Esse carro teve um problema até grave, né? Ele teve um problema no câmbio automático pela falta de utilização do fluido de arrefecimento, do aditivo de radiador, como é conhecido, né? Então o que é que acontece? Pouca gente sabe que na grande maioria dos casos, os câmbios automáticos, existe uma tubulação de óleo do câmbio automático, de fluido do câmbio automático, que passa pelo radiador, que é uma parte do radiador que é chamado de trocador de calor. Alguns carros o trocador de calor é incorporado no radiador e alguns carros o trocador de calor é acoplado na carcaça do câmbio. Então aqui o que é que acontece? Esse radiador aqui é o radiador original dessa Spin, que a gente teve que retirar. Esse carro não vinha usando o aditivo, e aí o que é que acontece? O fluido do câmbio, ele sai do câmbio, passa por aqui por dentro, ele tem uma serpentina isolada, né? Uma galeria aqui que passa fluido do câmbio automático de forma isolada da água, né? Então o que é que acontece? Passa o fluido aqui, essa serpentina é banhada pelo fluido de arrefecimento, que é para fazer uma troca de calor, para tentar equilibrar e para tentar controlar a temperatura do fluido, que o fluido aquece muito. Então o que é que acontece? O fluido do câmbio automático aquece demais, então ele passa pelo trocador de calor para tentar equilibrar essa temperatura, para não dar uma pane, um problema mais sério no câmbio. E aí o que é que acontece? Nesse caso, nesse modelo, o trocador de calor é incorporado no radiador. Esse trocador de calor é de um Nissan Sentra, né, de um câmbio CVT. Esse carro deu um problema e aí o pessoal tentou fazer vamos dizer assim, um quebra-galho, né, para tentar fazer para o cliente não ficar com o carro parado. E aí tentaram isolar as pontas onde encaixa as mangueiras de água de arrefecimento, para a água não passar mais por aqui por dentro, porque o trocador de calor aqui furou e estava misturando água com óleo. Então o que é que acontece? Aqui isolaram, não é a maneira correta, o certo é trocar, porque o câmbio vai ter superaquecimento e vai ter um problema mais sério ainda, certo? Foi o que aconteceu com essa Spin. Essa Spin, pela falta de utilização do aditivo, a galeria interna aqui acabou oxidando, enferrujando. Provavelmente o antigo proprietário, né, não utilizava o aditivo, e aí ele vai oxidando aos poucos e acaba furando essa serpentina, aonde acabou misturando, passando água, o fluido, a água do radiador, passando para dentro do câmbio automático, saindo pela galeria do trocador de calor. Então o que é que acontece? Entrou muita água no câmbio automático. O cliente tomou um prejuízo porque teve que retirar o câmbio do veículo, que botou a perder o câmbio. O carro começou a errar a troca de marcha e tal. Quando a gente foi verificar o câmbio, a causa do problema, estava cheio de água dentro do câmbio. Então, assim, botou o câmbio dele a perder pela falta do aditivo. O aditivo o pessoal acha que é só para evitar a oxidação, só para evitar ferrugem. Mas aqui, por exemplo, ó, eu vou mostrar uma informação importante também para vocês. Temperatura da água.
O Scania, esse modelo aqui, ele dá a temperatura, né, mínima e máxima, né, o padrão, que aqui está marcando entre 80 e 110 graus. O que é que acontece? É a temperatura normal de trabalho para esse motor. Ele não pode passar desse limite. Então o que é que acontece? Os carros mais modernos, geralmente quando ele liga o eletroventilador do radiador, ele já está com a temperatura próximo dos 100 graus. Tem modelos que ligam com 103, 105 graus. Então o que é que acontece? Nessa temperatura, se você está sem o aditivo, a água já está em ponto de ebulição. Então, além da corrosão do ferrugem, que o minério, né, os derivados do minério vai ocasionar a corrosão interna do motor, tem o fato da cavitação também. Pela água estar entrando em ebulição, ele acaba acelerando essa corrosão interna do motor. E aí corrói bloco de ferro, cabeçote de alumínio, vai corroer tudo. Então, assim, pessoal, o aditivo tem as propriedades para evitar não só a corrosão, mas ele aumenta o ponto de ebulição. Eu não estou fazendo propaganda aqui da Paraflu, a gente usa ele, é de boa qualidade, mas tem muitas marcas boas no mercado, entendeu? Você pode escolher aí, tem inúmeras marcas aí de confiança, bons. Então, assim, a gente está usando ele aqui, mas assim, não estou fazendo propaganda dele, certo? Então, assim, você procura um aditivo de boa qualidade, um aditivo concentrado, você tem que diluir na proporção correta. Existe alguns que já é pronto para o uso, certo? Então, assim, muito importante, não só para os carros comuns, mas para o carro com câmbio automático, você deve dar uma atenção especial para o fluido de arrefecimento. O prejuízo aí no futuro vai ser muito grande se você não estiver utilizando ele. Valeu? Fica a dica aí, um abraço aí.